Deputado, como é que você vê as esquerdas aí depois do impeachment e dos problemas aí que ocorreram com as últimas eleições? Como é que eu vejo as esquerdas, Nassif? É. Bom, eu acho que nós não estamos no melhor momento para nós, né? Nós das esquerdas, membros das esquerdas, não estamos no nosso melhor momento. Eu acho que os erros do PT, e esses erros não podem ser ocultados, eles não podem deixar de ser reconhecidos. Os erros que o PT cometeu durante esses 13 anos de gestão e de condução de um pacto de classe, digamos assim, mas a cobertura mediática, a maneira como os meios de comunicação cobriram esses erros, dando uma ênfase demasiada a esses erros, como se só o PT tivesse errado, como se só o PT cometesse esses erros, levaram a uma antipatia generalizada em torno da esquerda. Quer dizer, o antipetismo não representa só um ódio ao PT, uma aversão ao Partido dos Trabalhadores, mas de resto a toda a esquerda, né? Porque o PT passou a ser odiado não necessariamente por causa desses erros que ele cometeu, ou seja, o envolvimento em esquemas de corrupção, digamos assim, mas o PT passou a ser odiado pelas suas virtudes, né, pelos seus acertos, e esse ódio se estendeu ao conjunto das esquerdas. Tá. O resultado das últimas eleições provam isso, né, das eleições municipais. Não é o melhor momento para as esquerdas, os discursos populistas e demagógicos estão prosperando junto, principalmente, à classe que não deveria comprar esse discurso, mas que está comprando, que é a classe C, que foi a classe beneficiada pelos anos petistas. Acho que é hora da gente parar e reavaliar, né, as nossas estratégias, os nossos erros. A conciliação de classes proposta e tocada pelo PT fracassou, então quais são as nossas alternativas doravante, né? Quais devem ser as nossas estratégias, como a gente deve se recolocar e se reaproximar do povo, digamos assim. Há muitos partidos de esquerda abandonaram as organizações de base, né? O trabalho de educação política necessário, que deveria ter sido tocado, não deveria ter sido abandonado, foi abandonado. Os militantes dos sindicatos e organizações da sociedade civil foram cortados durante os anos petistas, se tornaram gestores públicos, foram incorporados à gestão, e com isso o movimento social perdeu o seu papel de crítica, de pressão sobre o governo para fazê-lo pender à direita, para impedir que os membros do governo se locupletassem ou fossem seduzidos pelos esquemas de corrupção típicos da direita, né? Típicos dos liberais de direita. Então é dessa maneira que eu vejo, que eu encaro o momento. Tá. Agora, deputado, tem essa crítica da perda de contato aí com as bases, com os movimentos sociais, mas tem uma outra crítica também, que foi o amadorismo para tratar com as estruturas de poder, o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, o próprio Congresso. De que maneira que eles têm que rever isso aí? Quais as bases de um relacionamento republicano não ingênuo com esses poderes? Eu não acho que foi bem... qual foi a palavra que você usou? Foi um amadorismo? Eu não acho que foi amadorismo, Nassif. Eu acho que foi até mais ingenuidade, sabe? Está provado que durante as gestões, na verdade, petistas, os governos petistas, os governos Lula mais o governo Dilma, está provado que as instituições republicanas ganharam autonomia. Por exemplo, instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal nunca gozaram da autonomia que passaram a gozar durante os governos petistas, não só de autonomia, mas de investimento na própria infraestrutura. Essas instituições são autônomas e, graças a essa autonomia, puderam, inclusive, investigar os esquemas de corrupção. Acontece que nós somos um país desigual, marcado por uma profunda desigualdade social, um partido que é desigual no que diz respeito às oportunidades, um partido que um país que varreu para as margens boa parte da sua população. Então, essas estruturas, essas instituições republicanas, e que passaram a gozar de mais autonomia e de investimento nos governos petistas, são formadas por pessoas que vêm da classe média ou da classe A, digamos assim. São pessoas que têm a vantagem de terem nascido em famílias com renda e oportunidades e que puderam fazer concursos públicos e entrar nessas instituições, né? Então,
ainda que também durante a era Lula, os concursos públicos tenham se democratizado um pouco mais, até mesmo por conta da política de cotas, as chamadas políticas afirmativas, tenha modificado um pouco a paisagem dessas instituições. Mas, em geral, as instituições são compostas por pessoas que vêm dessas classes, pessoas que defendem a meritocracia, embora, se elas pensassem bem, não existe meritocracia quando você tem muito mais oportunidades do que outras pessoas, quando você tem muito mais chances de empregabilidade do que outras pessoas, quando você estudou em melhores escolas do que a maioria da população, quando você contou com cursinhos e preparatórios para concursos públicos, enfim. Ou seja, essas instituições são formadas por pessoas que têm essa mentalidade, que se identificam com o discurso liberal, meritocrático, pessoas que estão eivadas de preconceitos raciais, preconceitos de classe, preconceitos de gênero, por exemplo, preconceitos em relação à população LGBT. Então, essas pessoas estão nessas instituições e é de se esperar que elas nutrissem um ódio por um partido que estava modificando essa estrutura, um partido que estava, digamos assim, ampliando as oportunidades para as minorias sociais, étnicas, sexuais, de alguma maneira. Então, eu não acho bem que foi amadorismo, uma certa ingenuidade, uma certa crença de que o investimento nessas instituições, a autonomia, levaria essas pessoas a agirem com republicanismo. Elas não estão agindo com republicanismo. A prova disso é a maneira, só para concluir, é a maneira como o judiciário, sobretudo notadamente Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, no Ministério Público, vem conduzindo a Lava Jato. Não é a prova cabal de que eles não têm um interesse em fazer em dar um tratamento republicano, um choque de republicanismo nesses esquemas de corrupção, nessa promiscuidade entre interesse público e interesse privado. O interesse deles, tão somente, está provado na maneira como eles conduzem, nos vazamentos que eles fazem à imprensa, na maneira como eles investem em determinadas figuras e esquecem outras, que o objetivo deles é erradicar o PT. E erradicar o PT não por causa desses erros do PT, desse envolvimento em esquemas de corrupção, mas talvez porque o PT seja um partido que, nesses anos da era Lula, mais do primeiro governo Dilma, tenha mexido nessa estrutura de desigualdade. Entendeu? E quem está dizendo isso não é um petista. Quem está dizendo isso é alguém do PSOL, que é oposição ao PT, e que tem muitas críticas à maneira como o PT se deixou seduzir, ou o PT não, as pessoas do PT se deixaram seduzir pelas elites econômicas, entendeu? Como eles se deixaram seduzir pelo poder, como eles foram picados pela mosca azul e passaram a olhar o povo dos gabinetes, né, com uma perspectiva de gabinete, de escritório, completamente seduzidos pelo poder e pelos privilégios que o poder traz. Deputado, o senhor coloca aí essa questão dessas corporações públicas serem constituídas por uma classe média que já tem um preconceito de classe. E coloca ao mesmo tempo o fato do pessoal que ascendeu da classe C não ter dado o devido reconhecimento e ter se comportado como classe média. Será que não falta para as esquerdas um discurso para a classe média? Falta sim. Vou te dizer uma coisa, por que o PSDB está levando vantagem nessa conjuntura política? Por que o PSDB encontrou um momento, achou que era o momento certo de dar o golpe contra a democracia, né? De perpetrar esse golpe contra a democracia com a ajuda do PMDB, esse partido traidor, que traiu o PT? O PSDB achou que era o momento certo justamente porque Lula e Dilma, nos seus governos, fizeram possibilitaram essa mobilidade social, a ascensão dessa nova classe média. Só que, junto dessa ascensão da classe média, e essa ascensão é representada pela possibilidade de consumo, que não é algo ruim, porque cidadania é também poder consumir, mas junto dessa possibilidade de consumo não veio uma educação política, o reconhecimento de que as pessoas estavam consumindo devido a políticas públicas implementadas pelos governos petistas e que garantiram a mobilidade social e uma mínima distribuição de renda. Elas não reconheceram dessa maneira. Elas acharam que a mobilidade social se deu, em parte, de formação evangélica, porque Deus permitiu, e esse é o discurso dos pastores nas igrejas, né? Quer dizer, foi Deus que garantiu essa mobilidade social e não as políticas públicas de um partido de esquerda. E a outra parte, que não é evangélica, acha que é uma questão meritocrática, né? Que ela ascendeu por meritocracia e não por políticas sociais garantidas. Então, o PSDB então, aproveitou
essa ascensão e essa nova classe média que se identifica com os valores liberais e na dor de braçada. Porque é isso, o PSDB não tem um discurso para pobre. Quem tinha um discurso para pobre era o PT. O PSDB sempre teve um discurso para a classe média. E uma vez que o PT permitiu que os pobres ascendessem para uma nova classe média, e o PT não garantiu ao mesmo tempo uma educação política, seja no sistema formal de educação, seja em sistemas informais, né, por meio de uma democratização dos meios de comunicação, por exemplo, que não houve, por meio de um investimento do partido nas comunidades de base, né, as organizações de base, enfim. Como essa educação política não acompanhou, é de se esperar, não vou dizer natural, mas era de se esperar que essa nova classe média se identificasse com esses valores liberais, com a ideia da meritocracia, com uma vontade de se distanciar dos pobres, de fazer uma distinção social em relação àqueles que ainda estavam na pobreza. E, portanto, o ódio ao PT, construído pelos meios de comunicação, né, inoculado a conta-gotas, né, diárias, conta-gotas como metáfora da programação diária do jornalismo, sobretudo do Jornal Nacional, do Jornal da Globo. Essas pessoas, esse envenenamento que os meios de comunicação fizeram nessa nova classe média, que só se informa pela televisão, levou a esse ódio. Agora, é claro que a esquerda precisa, nesse momento, rever o seu discurso. Eu volto a dizer, a gente tem que pensar uma maneira de se reaproximar, né? O PT, durante um tempo, conseguiu se aproximar, seja através das organizações de base, seja porque o PT estava próximo, por exemplo, da esquerda católica e das comunidades eclesiais de base. Eu, por exemplo, sou um egresso das comunidades eclesiais de base. A politização da minha existência se deu no movimento pastoral da Igreja Católica, que tinha uma afinidade muito grande com o PT. Eu nunca fui filiado ao PT, mas eu sou cria das comunidades eclesiais de base. Eu fui da PJE e da PJMP, a Pastoral da Juventude do Meio Popular e da Pastoral da Juventude Estudantil. E eu venho da miséria, eu não venho da pobreza, eu venho da miséria. Para você ter uma ideia, a água encanada só foi chegar na minha casa quando eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe era uma lavadeira de rio, para você ter uma ideia. Então não quer dizer que os pobres não possam acessar e não possam ser politizados. Eles podem sim, desde que a gente formule um discurso. Durante um tempo, o PT manteve esse discurso e por isso o PT conseguiu vencer as eleições. Né? Ele pôde fazer a conciliação de classe porque ele montou um discurso que, ao mesmo tempo, chegava à grande maioria, aos mais pobres, e um discurso para as elites econômicas dizendo que elas não perderiam grana, que os banqueiros continuariam ganhando dinheiro e ganharam muito dinheiro na era Lula. Né? Decidiram, na verdade, varrer o PT do condomínio do poder por causa da crise econômica mundial. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que as elites pensam. Por isso decidiram varrer o PT, usando o discurso da corrupção. Mas é isso, está na hora da gente repensar como se reaproximar. A esquerda, Nassif, e eu vou dizer o próprio PSOL, né? Aí tem muita gente com os corações e a mente em 1917. Né? Os sindicatos não reformularam seus discursos. Né? A Kombi do sindicato e o megafone já foi. A gente tem que renovar nossos canais de comunicação, nossas expressões. As pessoas estão plugadas em redes agora, né? Existem outros assuntos da política que afetam muito mais as pessoas. Não adianta, por exemplo, você chegar para pessoas... vou dar o exemplo das pessoas que trabalham em call center, por exemplo. Telemarketing call center. Elas não têm identificação. Se você falar um discurso de classe para elas, ou um discurso de categoria profissional, não vai seduzi-las. Elas não se sentem, elas não têm identificação com aquele emprego, elas estão ali para ganhar aquela grana, mas elas não querem defender aquele emprego, elas querem outra coisa na vida. Então essas pessoas poderiam ser interpeladas por outros discursos, por outras questões que lhes afetam, por exemplo, a questão de gênero, a questão da orientação sexual, a questão étnica, da identidade religiosa, a questão ambiental. Ou seja, a esquerda do século XXI, ela ainda não se apresentou. Ela se faz presente em pessoas, por enquanto, em algumas pessoas. E aí, modéstia à parte, eu vou dizer que eu sou uma dessas pessoas. Eu trago uma agenda nova para a esquerda. Tem outras pessoas, né? Marcelo Freixo, talvez, a Marina Silva em alguns aspectos, no aspecto ambiental. Quer dizer, por enquanto há pessoas, mas a gente, como conjunto, a gente ainda não se apresentou e não desenvolveu estratégias de como levar isso à grande massa, ao povo. João, um dos pontos centrais hoje é o seguinte: vamos pegar a agenda da Marina Silva lá, quando ela começa a campanha dela, a primeira campanha, ela pega muitos coletivos. Ela abre um espaço para esses coletivos que a própria executiva do PT não tinha aberto aí.
E esses coletivos, eles querem fazer valer os seus direitos. Agora, fazer valer os seus direitos é fundamentalmente uma questão de orçamento também, de participar do orçamento, dos gastos orçamentários. E na hora de definir a política econômica dela, era uma política de menos Estado. É a mesma coisa do governo Lula e Dilma aí, quando, com as concessões que fazem ao mercado financeiro. Eu não vejo nas esquerdas, eu vejo as posições pontuais de defesa de direitos de minorias, mas eu não vejo uma proposta econômica capaz de unificar as esquerdas em torno de um discurso que seja comum a todos esses grupos aí. Como é que trabalha essa questão? É uma questão difícil de trabalhar na CIF, porque você tem toda a razão, né? O programa econômico da Marina era um programa liberal, como de certa forma Dilma e Lula cederam também ao liberalismo econômico no seu programa, certo? Ambos cederam, a Dilma até um pouco mais na sua proposta, tanto é que eu acho que ela pagou também o preço junto às esquerdas, ou ao eleitorado progressista de esquerda, por ter, depois de eleita, e eleita graças ao diferencial que a esquerda produziu no segundo turno, ela apresenta um programa que não era radicalmente neoliberal como é o de Michel Temer, mas que já cedia demais às pressões do mercado financeiro e das elites econômicas, certo? Uhum. De fato, você tem razão, a gente não tem ainda como conjunto um programa econômico, né? Como conciliar, por exemplo, um estado do bem-estar social, um estado sustentável, porque temos que pensar cada vez mais em termos de ecologia, em termos de recursos naturais que nós temos diante de todas as ameaças ambientais que o aquecimento global traz, né, e as mudanças climáticas trazem. Nós temos que pensar sempre no desenvolvimento sustentável. Então, como conciliar as liberdades individuais, portanto, o Estado não se meter nas liberdades do indivíduo, conciliar isso com um Estado que, ao mesmo tempo, assegure o bem-estar social, né? Um Estado que regule o mercado de modo a não produzir essa injustiça social, essa desigualdade que é uma injustiça social. Um Estado que garanta uma tributação que incida sobre a renda e não sobre o consumo, né? A gente ainda não elaborou esse programa, nós ainda não temos, nós temos alguns economistas de esquerda que começam agora a aparecer, a Laura Carvalho é um exemplo desse, quer dizer, nós temos poucos aparecendo, não elaboramos ainda esse programa. Talvez também essa seja uma das tarefas mais urgentes, né? Elaborar um programa econômico de como lidar numa economia globalizada, como é a economia mundial hoje, né? Profundamente globalizada, num capitalismo tardio como esse, e sob uma crise econômica mundial, como pensar essa relação entre Estado e mercado. Né? É difícil, porque algumas pessoas de esquerda ainda pensam que é possível um Estado máximo, né? Nos moldes de como foi o Estado na União Soviética. Ainda tem gente que pensa nisso, por incrível que pareça. E me parece que não é possível se pensar isso hoje em dia. Não podemos pensar nesses termos mais. Nós temos que pensar numa conciliação entre um estado do bem-estar social que, ao mesmo tempo, quer dizer, que corrija as distorções que o mercado pode produzir, a desigualdade que o mercado pode produzir, que proteja da sanha do mercado, da voracidade do mercado, áreas estratégicas como educação, saúde, tecnologia e ciência e tecnologia, que são, eu diria que são as 3 áreas estratégicas, e colocaria uma outra que é a segurança pública, que também não podemos deixar que o mercado se encarregue da segurança, né? Nem da privatização das prisões, nem da privatização das prisões, nem tampouco da privatização da própria segurança vinda das polícias, né? Que vem das polícias. Deputado, então, essa é uma tarefa a ser feita e que a gente, digamos, está começando a fazer agora de maneira mais clara. Deputado, vencer as eleições no Rio de Janeiro vai ser uma grande oportunidade ou um grande risco para o PSOL? Como vai ser uma grande oportunidade ou o quê? Ou um grande risco aí, dadas as dificuldades que vai encontrar pela frente? Olha, eu acho que as duas coisas estão presentes, né? As oportunidades e o risco. Todo novo traz oportunidades e riscos. Eu acho que o Marcelo tem um programa de governo muito consistente, construído de maneira muito consistente, não só porque ele
conheceu experiências de gestão de cidades em outros lugares do mundo, soluções que prefeitos de outras cidades apresentaram que foram muito bem sucedidas, soluções para a mobilidade urbana, soluções para a segurança, ou seja, a participação do município na segurança pública, soluções de geração de emprego e renda, de acesso à cultura, para a educação, ou seja, o programa é muito consistente não só por conta dessas experiências que ele conheceu, mas porque também o programa foi construído por mais de 6 mil pessoas no Rio de Janeiro, que se envolveram na construção através de um projeto chamado Se a Cidade Fosse Nossa. Então, tem um programa muito consistente, tem pessoas muito competentes que, caso ele seja eleito, vão compor o governo, né, que serão convidados para tocar as secretarias estratégicas. Então, diante disso, nós temos uma oportunidade, sim, de ser um laboratório, não só para o Brasil, mas para outros lugares do mundo, de fazer uma super gestão na cidade e transformar o Rio de Janeiro numa cidade de fato maravilhosa, porque no momento, como diz Elizabeth Bishop, o Rio de Janeiro é um maravilhoso cenário para uma cidade, mas não é uma cidade maravilhosa, é uma cidade partida. Então o Marcelo tem essa oportunidade, mas tem os riscos, porque os inimigos estão lá, né? Eu creio que a Rede Globo não vai dar trégua para Marcelo Freixo, porque a Globo tem negócios na cidade, né? A Fundação Roberto Marinho tem negócios na cidade, negócios na área da educação, na área da cultura. Então é óbvio que os meios de comunicação estão ali na sede, a sede da Globo é o Rio de Janeiro, esses meios de comunicação não vão dar trégua para ele. Tampouco a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores do Rio, a despeito do PSOL ter aumentado a bancada e de ter vereadores do PT eleitos, né? E alguns do PDT, que compõem, digamos assim, uma bancada de esquerda, a grande maioria, a maioria da Câmara de Vereadores é composta de milicianos, de pastores evangélicos fundamentalistas pentecostais, de oportunistas, de demagogos que cuidam das suas paróquias, dos seus bairros, enfim, também representarão uma dificuldade para ele, né? Eu imagino que também a Diocese do Rio de Janeiro não vai ser assim tão simpática à laicidade que o Freixo propõe na sua gestão. Então é isso, tem oportunidades e há riscos, né? Mas eu acho que por causa dos riscos não podemos perder a oportunidade. Nós estamos nessa batalha para vencer as eleições. Eu acho inadmissível que Crivella vença as eleições no Rio de Janeiro. Assustador é que Crivella vença, porque Crivella tem apoio aberto, público das milícias. As milícias são máfias, certo? O Crivella tem apoio das igrejas fundamentalistas, que são contrárias ao povo de santo, às religiões de matriz africana, que estão na base da identidade carioca. Quer dizer, não há identidade cultural carioca sem os terreiros de candomblé, sem os centros de umbanda. Toda a escola de samba no Rio de Janeiro está assentada no terreiro de candomblé, no centro de umbanda. Ou seja, a própria indústria do carnaval depende dessa identidade. Como é que a gente vai ter um prefeito da cidade que é contrária às religiões de matriz africana, que demoniza essas religiões, que as trata como encarnações do mal? Como é que o Rio de Janeiro, que é a cidade destino turístico LGBT, reconhecida mundialmente, que recebe centenas de milhares de pessoas LGBTs que trazem divisas através do turismo, pode ter como prefeito alguém que é contrário à comunidade LGBT, que considera a homossexualidade um mal? Isso dito num livro escrito quando ele tinha 42 anos e que está aí, né, publicado e circulando. Então, assustador é que os liberais cariocas, né, os ricos, os milionários cariocas, estejam pensando em votar em Crivella. É lamentável, por exemplo, que a direita judaica no Rio de Janeiro se coloca agora contra Marcelo Freixo porque um membro do partido, que é o Babá, escreve um texto antissemita. Quer dizer, o Babá escreveu um texto antissemita não quer dizer que o Freixo seja antissemita, que eu seja, muito pelo contrário. Nós temos o maior respeito pela comunidade judaica, eu já dei 1000 provas disso, não é agora. A luta contra o antissemitismo é também uma luta minha. Então, é inadmissível que essa elite, por exemplo, esteja aproveitando essa burrice do Babá para justificar voto em Crivella, quando Crivella é também alguém que não tem apreço por outras religiões, como a própria religião judaica. Isso é que eu acho assustador. Imaginar que alguém possa querer Crivella prefeito do Rio de Janeiro. Eu acho que o Freixo é o melhor candidato, sempre foi, de todos eles, o melhor candidato, apesar de ter a Jandira lá na disputa, o Molon também, que eram candidatos de esquerda, mas o Freixo era o melhor candidato e continua sendo o melhor candidato, é o que
o único de todos eles que tem um programa para a cidade, um programa que é diferente do que foi implementado até hoje, um programa que eu posso traduzir em uma frase em que faz da cidade uma cidade das pessoas, não uma cidade dos negócios, não uma cidade gentrificada para servir ao lucro das elites de sempre. Uma última questão. O que é o PSOL hoje, deputado? Qual é a abrangência dele e como que ele se articula e define as bandeiras em comum? Olha, eu acho que responder isso pode até me trazer problemas com o partido, porque eu não posso aqui falar em nome do PSOL. Eu sou um parlamentar eleito, né, do PSOL. Sou uma das figuras públicas do PSOL e reconheço que o meu trabalho acaba imprimindo uma identidade ao PSOL. Né? De certa forma, o PSOL é hoje identificado como um partido que defende as liberdades individuais, os direitos civis e as minorias, muito em função do meu trabalho e da projeção nacional que eu tenho, né? E aí no rastro veio o trabalho do Marcelo, que é menos conhecido do que eu, mas que também se tornou bastante conhecido. O enfrentamento que ele fez às milícias do Rio de Janeiro deu visibilidade. Isso acaba dando uma identidade ao partido. Então eu diria que nós gostaríamos, eu, Marcelo, Chico, outras figuras públicas do partido, gostaríamos que o PSOL fosse a esquerda do século XXI, essa esquerda ecológica, que pensa as questões ambientais, que pensa a política identitária e a política de afetos não como uma política menor, mas como uma política prioritária e que concilia essa política identitária de afetos com a própria política de classe, que é uma herança das esquerdas de primeira e segunda geração. Então não é que a questão marxista tenha que ser abandonada. Nós temos que aprender que ser de esquerda no século XXI é lutar com Marx, sem Marx e, às vezes, contra Marx. E quando eu digo contra Marx, é os próprios limites do marxismo, que não dão conta, por exemplo, dessas questões contemporâneas, que é a questão de gênero, a questão em torno da comunidade LGBT, a questão ambiental e as questões raciais, certo? Então, nós queremos ser essa esquerda do século XXI, mas ainda não podemos ser, porque, ao mesmo tempo, o PSOL é um conglomerado de tendências, né, de correntes. E essas correntes, muitas vezes, e faz parte da própria dinâmica interna, da democracia interna do partido, elas entram em rota de colisão sobre essa identidade. Vemos aí o exemplo dessa questão judaica aí. Não só agora. Quando eu fiz a visita a Israel, a convite da Universidade Hebraica, e eu fiz um programa em Israel e na Palestina, junto com a esquerda israelense, para tratar do conflito israelo-palestino. Eu fui a convite da esquerda israelense, né, a um sionismo de esquerda, a uma oposição dentro de Israel a Netanyahu e à política colonialista de Netanyahu, às incursões do exército israelense na Palestina, há uma esquerda contrária a isso lá. E foi essa esquerda que me levou para dar uma palestra na Universidade Hebraica. A despeito disso, eu fui atacado não só pelos meus pares, por uma esquerda antissemita que ainda tem abrigo dentro do PSOL, mas também por uma esquerda antissemita que está no PCdoB, né, que foi o partido que mais me atacou durante essa viagem, e no próprio PT, que também me atacou, desconsiderando que antes de mim, Paulo Abrão foi fazer o mesmo programa que eu. Né, mas como Paulo Abrão era membro do partido, o partido fez vista grossa e decidiu me atacar quando eu fui, sem ouvir sequer as minhas razões e sem reconhecer o programa. Então, o PSOL é um partido que tem um conglomerado de tendências e que, sendo um conglomerado de tendências, essas tendências muitas vezes entram em rota de colisão. Né? Tem uma esquerda do PSOL ainda que como eu digo para você, o coração e a mente está em 1917. Né? Uma esquerda que pensa só em termos de luta de classe. Deputado, em termos de luta de classe tão somente, exclui uma série de outras questões que são contemporâneas, que são prementes e que nós não podemos deixar de lado. Deputado, positivo chegou ao cúmulo aqui uns anos atrás. Bom, um dos temas mais polêmicos do governo Michel Temer foi a medida provisória propondo a reforma da educação. Criou um grande alarido, inclusive entidades que eventualmente poderiam ficar a favor, criticando o fato de medidas que mexem com a raiz aí do problema educacional ser por medida provisória. E até agora não se tem clareza ainda sobre os principais erros ou eventuais virtudes aí dessas medidas. O nosso entrevistado é o Roberto Catelli, que é coordenador da Unidade de Educação de Jovens e Adultos da Ação Educativa, uma ONG que já existe há 22 anos, que está diretamente ligada a essas questões de educação.
Catarina, o primeiro ponto, sim, essa questão da medida provisória. Antes a gente estava ouvindo falar aí na nova grade curricular, um conjunto de mudanças estruturais. Essa medida ela vem consolidar essas mudanças ou ela sai da cartola aí de... Não, ela sai da cartola, ela atropela do que estava sendo feito no país nos últimos anos. Né? Na verdade, ela deixa de levar em conta, por exemplo, a Base Nacional Comum que vinha sendo constituída e decide por um caminho completamente novo que obriga, inclusive, a se rever o que estava sendo pensado como Base Nacional Comum. Mais do que isso, né? A gente tem um conjunto de discussão. Existia já um debate sobre ensino médio no Brasil que vinha se constituindo nos últimos anos. Existia já um norte de encaminhamentos que agora absolutamente se desfaz e se entra por um caminho um tanto obscuro, digamos assim. Inclusive as ONGs privadas que aparentemente no lançamento eles quiseram dar mais espaço, elas faziam parte dessas discussões todas prévias, né? Sim, isso, exatamente. Havia alguns anos já, e até vamos dizer que isso é um problema, havia um excesso de demora, de impasse em termos de definir caminhos para o ensino médio. Acho que isso é um diagnóstico que a gente pode fazer e que não está equivocado. Né? E que vários atores participavam de uma perspectiva muito mais democrática, mas efetivamente o governo decide atropelar tudo isso e baixar via medida provisória uma regra totalmente diferente. E essas regras vêm na cabeça de quem? Bom, aí eu acho que é bastante interessante a gente pensar o que está por trás, o que pode estar por trás de uma medida provisória como essa. Né? Bom, na minha visão e de tudo que eu consigo apurar a partir do que a gente está vendo, existe, primeiro, o que a medida provisória diz de mais importante que muda em relação ao que já está posto. Né? Acho que, primeiro, esta proposta de suposta diversificação do ensino médio, que eu acho que é um discurso é uma maneira muito sutil de querer dizer uma coisa que parece boa e nem tanto. Porque, na verdade, você está propondo, então, que agora nós vamos ter 1 ano e meio de ensino médio básico, né? E até 1 ano e meio, nem é obrigatório ser 1 ano e meio. E o restante do período será uma parte diversificada que se divide em 5 áreas. A quinta área não existia, que é a educação profissional. Então o aluno passa a escolher uma ou mais áreas a partir desse campo diversificado. Com que idade que ele faz a opção dele? Com 16 anos, né? Teoricamente com 16 anos. Bom, ao escolher uma área, então supostamente ele passou a atuar dentro da sua área de vocação. Isso não é bem verdade, porque aí eu vou chegar onde eu quero dizer que eu acho que está na origem da questão. Veja, nós estamos falando que então esse sujeito poderia escolher. Agora, uma Secretaria de Educação oferecer 5 opções para esse sujeito implica em aumentar investimento e não em reduzir investimento. E nós estamos falando de uma lógica que é da simplificação, não da complexificação. O que está por trás da medida provisória não é dar mais oportunidade ao jovem, mas é simplificar o processo do que é o ensino médio no Brasil. Por um diagnóstico que já foi dito por várias pessoas aí no governo, de que o jovem está descontente com esse ensino médio, que o jovem se insere no mercado de trabalho, que o ensino médio precisa ser mais pragmático, então vamos reduzir, vamos simplificar. Então, o falso discurso de que supostamente ele vai poder escolher mais, na verdade, o que está por trás é de que vamos simplificar. Como simplificar? Evidentemente, as secretarias de educação não vão ter recursos para bancar 5 áreas. Elas vão escolher a área. Elas vão escolher a que lhe for mais factível. E o aluno vai ter que entrar naquela. Né? O caso, para mim, mais grave é anunciar que vamos ter educação profissional no ensino médio. Eu acho que isso está correto, de certa forma. Só que não existe estrutura de educação profissional no país. O Brasil não tem estrutura. Então, antes de você anunciar a medida provisória, você tem que fazer o quê? Vamos pegar 3 anos, vamos gastar muito dinheiro, né, e vamos investir no ensino médio no país. Aí, talvez, na educação profissional. Aí, talvez você pudesse pensar em criar uma 5ª área. Agora, do jeito que é hoje... Né, ou seja, foi uma solução de gabinete que não levou em conta os recursos disponíveis nem nada. Eu acho que levou de gabinete com certeza, mas não só de gabinete, mas talvez que vá muito de encontro a um problema dos secretários estaduais de educação, que é um ensino médio que tem falta professor, que falta dinheiro, que tem greves, que precisa simplificar para talvez se tornar mais barato ou menos problemático. Né? Então, quer dizer, me parece que existe algum acordo, no mínimo no âmbito aí das secretarias, dos estados,
né, em que me parece que se cimenta um pouco uma possibilidade de vamos tentar transformar esse ensino médio em alguma coisa mais factível no âmbito das secretarias estaduais. Porque se fizer esse acordo, aí não teria nenhuma chance da coisa andar. Né? Mas factível? Factível porque pode ficar mais barato, e pode ficar mais simples. Porque talvez, eventualmente, você possa até vir a terceirizar uma parte desse ensino médio. Já tem uma porta na educação profissional lá, que é de poder ter participação de terceiro. Amanhã pode ser que você entregue toda essa parte diversificada para, por exemplo, uma iniciativa privada. Este pode ser um caminho. Uma das pessoas que o novo ministro leva para lá é o dono de um dos grupos educacionais. A gente sabe disso. A Maria Helena, o papel dela nisso tudo, a ex-secretária de Educação de São Paulo. Pois é, não sou capaz de trilhar exatamente até onde ela tem se colocado num discurso em que o jovem é um descontente com o ensino médio, por isso justifica essa reforma. Agora, fazer uma reforma que supostamente tem como motivação o descontentamento do jovem e não perguntar a nenhum jovem que ensino médio você quer, me parece que... Mas ela, como secretária da Educação de São Paulo, a fama que ela teve foi de dissolução de gabinete, empurrado goela abaixo, esquecendo que o produto final depende da aceitação do professor e do aluno. Nisso está dentro do script, né? E uma outra coisa que me parece grave, que acho que tem a ver com a lógica do que esse governo está pondo, é você, de fato, criar duas escolas de ensino médio. Uma para quem pode pagar, que pode comprar um serviço mais completo, um pacote mais completo, né? E que vai poder fazer a universidade com um acesso mais garantido para fazer ou um exame do Enem ou uma universidade com mais difícil acesso. E a escola pública, quando você passa a ter 1 ano e meio de básico e 1 ano e meio de onde você vai estar em uma área de conhecimento, só que o Enem continua dando conta das 4 áreas. O que aconteceu? Este cara passa a não estar mais preparado para competir. Então, vamos pegar essa questão do mercado de trabalho, quer dizer, com a indústria da informação, com a economia da informação, o conhecimento múltiplo passa a ser uma exigência. Né? Isso aqui volta para uma especialização fordiana. Volta para um lugar de uma certa mão de obra barata. Né? Quer dizer, na verdade, você está formando um sujeito com baixa qualificação, uma qualificação... Por exemplo, quando eu digo que nós não temos uma formação técnica profissional de qualidade, então o que vai acontecer na prática? Então vai fazer aquele curso na escola de baixíssima qualificação, que exige só a lousa e giz, né, e não tem tanto trabalho técnico de formação, de experimentação e tal, e vai, se ele não consegue então mais estar preparado para ingressar no Enem, por exemplo, se preparar para a universidade, está se supondo que esse cara vai ficar numa formação técnica de baixa qualificação para um mercado de trabalho de baixo pouco qualificado. Eu acho que você está claramente voltando a uma lógica de uma segmentação muito de classe mesmo, onde você está colocando num certo lugar um trabalhador e num outro lugar, talvez uma classe média que vai continuar tendo acesso à universidade. Acho que o risco daqui para fazer essa reforma, para mim, o maior é esse. O setor privado ele andou consagrando aí alguns pedagogos, alguns especialistas aí em educação. Isso aqui saiu da forma de algum deles? Olha, eu não tenho a fonte, não me parece. Me parece uma reforma apressada. Quando a gente, pelo que eu acompanho de fora, não sou especialista, o Ayrton Senna, todos pela educação, a visão não é tão restrita assim. Não é tão restrita. Eu acho que não. Acho que esses grupos, com divergências com os setores da esquerda ou não, ou da direita, enfim, posições políticas divergentes, estavam inseridos num debate mais amplo. Isso. Eu acho que eu não sou da posição de que acho que existia um debate mais amplo, existia uma certa perspectiva. O que a reforma, a medida provisória, ela atropela, porque eu acho que a palavra atropela é apropriada. O Plano Nacional de Educação, que foi, não sei, 600 mil pessoas discutiram, isso aí foi absolutamente atropelado também, embora em algum momento se diga que está de alguma maneira buscando atender a inserção dos jovens, conforme o Plano Nacional de Educação, ampliar a educação integral. É isso. Esse é o único ponto que eles colam no Plano Nacional de Educação, mas a perspectiva é restrita. Não é uma perspectiva de ampliar a educação integral para um número maior, muito do que já se fazia até no governo anterior. Na verdade, o que está se fazendo é redesenhar um pouco, dar um outro formato para isso. Tem um número mínimo, se não me engano, alguma coisa como 500 mil alunos até um período X, mas que parece mais uma vitrine de uma proposta de educação integral, porque também não está colada a uma proposta estrutural de educação integral. É um número que jogaram um número que está colocado lá do ponto de vista orçamentário, de quanto vai se investir nisso e que atende um número X de pessoas, mas não tem uma proposta de universalização disso. Né? O que me parece muito mais é que você vai poder
dizer que isso está funcionando em certos lugares, que tem alguma eficiência, mas longe de dizer que você está pensando em transformar uma escola integral para todos. Quando a gente pega o ensino médio, está em todo o país, você tem o resultado final é a ação do professor com o aluno aqui, eventualmente a família e o ambiente ajudando ou prejudicando. Para que as ordens cheguem daqui até ali, é um processo pedagógico também. Esse é o problema da reforma, né? Quer dizer, até onde ela vai conseguir, de fato, nessa perspectiva, sem debate público, sem diálogo adequado, sem implementar um processo de construção, muito apressado, né? O tempo de um governo muito curto também, que quer ter resultado, e de pretensões políticas talvez do ministro, com relação também a ser ministro, o que ele vai ganhar nisso politicamente. Então tem muito pouco tempo. E é muito difícil achar que em 2 anos, por exemplo, que é o tempo deste governo, você vai conseguir fazer de fato uma reforma deste tamanho, sem diálogo, fazer ela chegar na ponta. Então também tem o risco de que você fez tudo isso e na prática a coisa ande muito pouco. Quem que está apoiando isso? Já que as próprias ONGs privadas aí já estavam integradas nessa discussão toda. Aí. Lá no Brasileiro nós fizemos alguns programas que você participou, onde você tinha lá desde sindicato de professores, você tinha associação das secretarias de educação e você tinha ONGs todas com suas posições, mas já uniformizando consensos e tudo assim. Eu não sou capaz de dar nome aos bois, mas sou capaz de dizer que certamente existe uma ótica privatista. Tá. Então, aqueles que estão interessados em lucrar com a educação podem ver por aí uma redução do papel do lugar do Estado na educação e uma possível entrada maior de agentes privados oferecendo serviços educacionais. Ou seja, você mantém uma escola básica aqui e essa parte técnica que vai ser oferecida, você terceiriza? Ela pode ser terceirizada. Isso já está posto nesse modelo. Né? Inclusive, não precisando mais de professores titulados para esse campo. Né? Pode-se contar com professores que não são especialistas diplomados conforme orienta a lei brasileira. Muda isso também. Né? Então já abre uma outra porta também, que é uma outra lógica de pensar até o próprio lugar do professor nessa história. E que pé que está essa medida provisória hoje? Bom, ela teve 560 e tantas emendas, isso para mim já transformou a coisa num caos. 560? 560 e tantas emendas, fechou em 29 de setembro, a última informação, e agora tem que entrar em processo de tramitação. E tem uma outra coisa que me preocupa aí, né? Quer dizer, existe uma negociação a ser feita aí no Congresso agora. Existe também uma outra lei lá em discussão no Congresso, por exemplo, que é o programa da Escola Sem Partido, que tem hoje uma bancada expressiva que apoia esse tipo de iniciativa também. O relator dos dois projetos é o mesmo, que é o deputado Zalcido, do PSDB. Então acho que tem um processo de negociação, de acomodação de interesses no Congresso agora em torno desse tema, e também difícil administrar, ter lançado isso como uma medida provisória, e com todo esse conjunto de emendas e de conflitos que isso colocou, e fazer isso transformar-se na prática numa operação real, eu acho que tem um grande problema constituído aí também, que parece um grande nó para se desatar. Quer dizer que tem uma boa chance dela ser rejeitada. Não sei se ela tem chance, não sei o quanto, porque aí tá difícil nesse país hoje dizer, fazer prognósticos desse tipo de coisa. Eu acho que depende, acho que tem um caminho de negociação no Congresso, né, a ser desenhado. Claro que dificilmente o governo vai na linha do voltar atrás, não acredito que ele vai querer voltar atrás nesse caminho, mas o processo de implementação, agora talvez perceber o que significa implementar isso pode ser um grande nó para esse governo. Acho que isso pode ser um desafio muito complexo, né? E assim, a gente sabe, educação é algo complexo. As coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas não se fazem por medida provisória, ainda que a medida provisória possa ser editada. Né? Por quê? Porque é isso que já foi dito. Entre o governo federal, que é o indutor de política, e quem executa são estados e municípios, daí tem uma diversidade de realidades, de contextos econômicos, políticos, que fazer isso funcionar... Né? Olha, nós tivemos um período de maturação aí do setor de saúde que acabou criando uma base política muito relevante, independentemente dos partidos. Né? A educação caminhava para isso. Tem uma bancada da educação pública hoje para defender as bandeiras aí
Existe, mas hoje o interessante é como que também o interesse sobre a educação se transformou uma coisa muito interessante no Congresso, né? Quer dizer, como é que você tem essas forças conservadoras hoje muito interessadas, a Comissão de Educação mesmo hoje ela tem vários nomes muito ligados a essa bancada que migraram para a Comissão de Educação, né? E que estão vendo a educação como um lugar de discurso, de interesse econômico muito importante no contexto que nós estamos. Quer dizer, quando você criou um espaço para os grandes grupos educacionais aqui, você, de uma certa forma, você afastou aquela influência nefasta dos grupos nacionais, mas criou uma força política e financeira complicada para ela. Acho que tem que juntar um pouco até essa discussão hoje com a PEC 241, né? Porque, na verdade, a PEC 241 ela cria já esta brecha em que o Estado se recua do campo do investimento público em educação e abre a porta para o investimento privado. Em última instância, quando você tira o Estado como ator, tem alguém lá na porta esperando para tomar esse lugar, né? Então, quer dizer, juntando a reforma do ensino médio com o PEC 241, evidentemente, o que nos parece indicar é que você está abrindo a porta para que os setores privados da educação, que são grupos hoje fortes, a gente só tem grupos nacionais e com capital estrangeiro cada vez mais aparecendo aqui, possam ter uma fatia maior desse bolo. Isso me parece um desenho que está sendo... O que seria razoável se o Ministério da Educação tivesse uma programação pedagógica consistente aí. E aí esse é o problema. A gente, na verdade, tem muitos problemas ainda não resolvidos na nossa base educacional. Nós temos 65 milhões só de pessoas de 15 anos ou mais que não têm ensino fundamental no Brasil. Nós somos o país que mora em analfabetismo na América Latina. Temos um analfabetismo funcional de 1/3 da população adulta. E como é que está sendo a atuação do Ministério nos outros temas? Por exemplo, na questão do combate ao analfabetismo adulto aí? Bom, isso eu posso dizer primeiro que nos últimos 2 anos a gente já vinha num processo, eu preciso dizer que a gente vinha num processo já de escassez de recursos para esse tema. A gente chegou a ter no Programa Brasil Alfabetizado, que é um programa criado em 2003, 1,5 milhão de pessoas no seu pico de pessoas sendo atendidas, mas tinha dificuldades também em dizer que a eficiência daquele programa estava levando de fato a uma redução dos índices, e não estava, efetivamente estava muito lenta essa queda. Mas agora a gente teve um cenário de suposta paralisia desse tema depois nesse governo atual, e agora se acena com a possibilidade de uma retomada do programa de alfabetização no próximo ano, mas com números bastante inferiores em relação ao que se praticou no passado em termos de atendimento. E sem, me parece, mudanças muito substantivas. É continuar com farol muito baixo, com recursos muito menos expressivos, e não vejo nenhuma proposta mais alentadora para esse grupo de brasileiros mais expressivo que não concluiu educação básica. Aliás, ao contrário, eu não consigo imaginar que com o PEC 241 você faça a política de inclusão. Claro. Você mal vai fazer a política ordinária de atender as crianças e jovens que a lei obriga, né? Fazer outras políticas de inclusão me parece que fica bastante complexo. Maravilha, Roberto. Opa, que pesadelo, hein? Pesadelo. 1 entre 3 é 4 é 5. O personagem vai me explicar pra gente que era 2 modulinhos, que eram 2 modulinhos.
a formação de reputação na música instrumental, o pessoal surge, daí começa a se firmar e leva algum tempo até ganhar a projeção fora dos círculos do choro. Vocês estão vendo aqui, são três artistas fantásticos que estão entrando no início da maturidade. Então guarde o nome aí, porque em breve vocês ouvirão muito mais sobre eles, que é o que de melhor o choro está produzindo hoje em dia. Bom, o Esmeraldino foi uma das lendas aqui do choro paulistano, inovou o choro, foi um revolucionário, teve músicas com o acordeonista Orlando Silveira também, mas estava muito além do seu tempo. E nos anos 80, o Laerte, o tio, ele gravou um LP de homenagem ao Esmeraldino, que acabou também sendo um marco aí da história do choro. E agora a obra do Esmeraldino está sendo recuperada por uma formação dos melhores chorões aqui de São Paulo, uma geração fantástica aí, com o João Corrêa no violão 7 cordas, o Fábio Peron no bandolim de 10 cordas aí, o André Memari, que gênio também do piano, e o Fernando no ritmo que está chegando aí. Eu queria que você contasse primeiro como é que foi essa pesquisa da obra do Esmeraldino. Você falou do Cola Grande, que morreu há pouco tempo também, que era um histórico aí do choro. Exatamente. Quando eu comecei a tocar na CIF, logo depois de uns 3 anos, eu comecei com 7, quando eu fiz uns 10 mais ou menos, eu conheci o Oswaldo Colagrande nas rodas de choro daqui de São Paulo. Se não me engano, foi no Manuel Andrade. Que era um fabricante de violão. Isso. E aí o Colagrande me chamou para tocar com ele e mal eu sabia o contato que ele teve com o Esmeraldino. Com 10 anos você tocou com o Colagrande? Com 12 anos comecei a tocar com o Colagrande. 11, 12. No cavaquinho? Cavaquinho solo, fazendo as melodias do choro. E aí ele me mostrou uma fitinha que tinha todas as composições do Esmeraldino gravadas de um jeito bem caseiro. E ali começou meu contato com a obra do Esmeraldino. Né, o Oswaldo Colagrande conviveu com o Esmeraldino durante a década de 50, tocando nos regionais. Ele era o Esmeraldino era o chefe de regional da Rádio Tupi, da Rádio TV Tupi. E o Colagrande tocou nesse regional também, junto com Caçulinha, enfim, outros grandes dessa época. E aí o Colagrande me passou todos esses choros que eram até então inéditos. E aí, depois quando eu fiz 13 anos, a gente gravou um disco com esses choros do Esmeraldino, alguns choros do Colagrande e algum de parceria dos dois. A sua vocação com a música vem de onde? A família do meu pai é uma família de músicos. Meu avô, que eu não conheci, tocava violino, tocava cavaquinho. Meus tios tocavam acordeon, violão. E meu pai, quando era criança, tocava um pouco de acordeon. E aí, quando eu era criança, meu pai me colocou numa escolinha da prefeitura, aqui em São Paulo. Mas onde eu aprendi mesmo foi com ele. Ele mesmo sem saber tocar cavaquinho, ele colocava os discos na agulhinha ali, ficava voltando, tirando o choro de madrugada no cavaquinho. E no dia seguinte ele me passava os choros. Tá. Já o Fábio é de uma família de músicos aí. Ah, sim. O pai é uma das referências da música em São Paulo, Ítalo Peron, e a mãe é uma professora que tem um método próprio de Vera Cury, sim. Eu sou suspeito para falar dos dois, né? Mas essa coisa de ter música sempre em casa, desde pequeno, é muito bom, né? E ter referência de poder perguntar, né? Mas o que é isso? Isso daqui é assim, deixa eu te explicar. Legal. É muito legal. E eu tenho esse disco que o Jean gravou quando eu tinha 13 anos tocando cavaquinho, e eu ouvia muito esse disco. Muito engraçado como chama atenção as composições do Esmeraldino. Agora, o seu pai ele tem uma formação de música mais versátil do que o choro especificamente, né? Ah, sim. Na verdade, meu pai estudou muito tempo violão erudito. Tá. E ele sempre gostou muito de música popular também, né? Então, e por ter começado a tocar também na noite, né? O repertório de música erudita talvez não seja tão condizente, né? Mas ele sempre foi apaixonado por samba e pelos choros de violão, ele sempre tocou muito essas coisas. E é engraçado porque quando eu era pequeno eu lembro que tinha alguns discos de choro em casa. Eu tocava flauta doce, né? E ficava tentando tirar as coisas desse disco. É uma caixa com 3 discos do Jacó, uma coletânea, né? E tinha um disco também chamado Noites Cariocas, que é o pessoal do Rio lá. Aquele sarau do... Era um sarau ao vivo, que eram gravações de 88 e 89. Isso é uma história, É muito depois da morte. É um sarau na casa, gravado pelo Paulo Tapajós. O Jacó no auge lá, à vontade, né? Nossa, ali é um fantástico... Mas
o fato é que eu lembro que era uma prática muito comum quando eu era criança, na escola que eu estudava. Quando tinha fim de ano, tinha amigo secreto. E as pessoas davam vale CD numa loja que chamava Bill Box, nem sei se existe ainda. Olha só, né? E aniversário era sempre vale CD, era a praxe. Aí eu ia lá, voltando da escola, passava no shopping, falava, o que você tem de chorinho? Aí, pequenininho, né, 8 anos, sei lá, meu pai ficava lá dando risada, né? O cara falava, tem esse. Aí eu falava, o Altamiro Carrilho, é legal, vou levar esse daqui, eu vou levar... Mas em qual o Jacó que foi o primeiro que te Jacó inspirou? foi o primeiro. Jacó é um acontecimento na história da música, né? Na minha opinião. Eu sei que eu sou suspeito para falar, eu toco bandolim, mas é muito importante, né? Muito significativo o jeito de tocar, de compor. Agora o bandolim com o tempo, quer dizer, você teve a fase de influência do Jacó massacrante. Depois com o tempo ele passou a incorporar. Você mesmo, você navega em todos os modos de tocar, desde a música experimental. Mas tem uma influência no bandolim muito importante, que também diz respeito a isso. Que na verdade eu sempre gostei do Senhor Jacó, tirar o Senhor Jacó, mas foi no dia que eu vi o Isaías tocar que eu falei, quero fazer. Foi o Isaías então? Foi o Isaías, o culpado. Agora a sua escola de improviso, você vai buscar onde? Quem é que abre o caminho? Por incrível que pareça, no próprio choro, né? Porque eu tento pensar no conceito de variação. O improviso no choro nada mais é do que uma variação da melodia, porque é uma melodia muito rica, né? Então você tem um repertório de frases muito grande. E se você assimilar isso na harmonia, que também é muito rica, você tem debaixo do dedo 1000 possibilidades de criar alguma coisa nova. Eu não tento pensar em improvisar, eu tento pensar em criar alguma coisa nova. Não é um espaço a ser preenchido com uma coisa que, por mais que seja momentânea, é pensada em composição. Bom, o Fernando chegou aí, bicho. Como você levou a nata do choro lá? O Zé enlouqueceu, saiu correndo no papel, Zé, vai com calma. Fernando, como é que é tocar caixa no choro? Em geral, caixa meio... O surdo é mais palatável, né? O surdo a gente coloca no bumbo, né? É. E aí na caixa, entre a caixa e o chimbal, a gente distribui a função do pandeiro e do tamborim, né? Tá. Se misturam fazendo os dois, né? Não necessariamente a caixa é o tamborim, o chimbal é o pandeiro, mas é mais ou menos isso. Quem é que, no choro, que baterista que se destacou no choro? Acho que no choro, assim... Poucos, né? Tem, né? O baterista tradicionalmente do choro. o A pandeiro bateria veio pro choro, acho que pelo samba, né? A bossa nova. Ela foi chegando na música brasileira. E não sei, acho que os grupos de música brasileira instrumental sempre tocaram, não sei se sempre, né? Mas tocaram temas de choro ao longo da história. E aí tinha um baterista tocando lá. Mas acho que nunca teve. E a sua formação em música veio através do quê? Acabei de lembrar o disco do Tio, né? Com o Carlos Barros. Sim, mas tem o Perrone antes, né? Perrone. Luciano Perrone, que tocava com o Luciano Radamés. Perrone. Luciano Perrone, Então, verdade, tocando com o Radamés e o Jacó? Não, era com o Zé Menezes, né? E o acordeon, como é que chama? Esquina do acordeon, né? Entendi. Sim. O Luciano Perrone não foi época. Bom, o que nós vamos ouvir? Um esmeraldino, né? Bem bonito. Vários esmeraldinos. Sim. O primeiro... Quer fazer o Arabiano? Vai. O Arabiano foi desse festival da Bandeirantes, do choro da Bandeirantes aí, que com grande impacto na época, nos meios do choro. Um, dois...